Bolsei a parede com uma colher, por intermédio de uma colher. Eu podia usar a mão, mas eu usei uma colher. Né? Por que os pedreiros usam a colher? Para não pegar na mão. Por quê? Porque machuca, né? Entendeu? A filosofia de Logos tem essa conotação. O Deus sublime não pode tocar na matéria maligna, então tem que ter um intermediário para tocar nos mundos inferiores. Essa é a filosofia do Logos. Então, o Logos, tá, procede do ser, mas não é o próprio ser. Para você entender, fica muito fácil de entender assim. Então, se você seguir a linha de raciocínio, o livro de João coloca o eterno como único, mas que gera o seu filho. Por quê? Porque ele é todo poderoso e quer usar o filho dele como intermediário. Bom, enfim. Yeshua é criticado lá no 10, hoje me mandaram o texto de João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Mas eu já mostrei para vocês que a salvação é você reconhecer. No começo do vídeo eu coloquei aqui, 17, versículo 3, que a salvação é que você conheça, tá bom? É João 17, versículo 3. Aqui vai falar sobre a salvação. Estou sentindo no Espírito de Deus, irmãos. Você pode sentir a presença dele? Aleluia. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro. Entendeu? Você tem que reconhecer Yud, Rei, Vav, Rei como o único Deus verdadeiro. E Yeshua, qual ele viu? Yeshua é intermediário de toda a questão. Lá em Timóteo diz que Yeshua também é o intermediário. Então, qual é a diferença de Yeshua por Moisés? Moisés foi um homem comum que foi intermediário de uma aliança. Yeshua é diferente. Yeshua para João é o intermediário da criação. Foi feito o mundo através dele. Através dele, o homem volta para o caminho, se reconcilia com o Pai. Entendeu? O único que pode ter acesso 100% ao Pai é o Filho, que foi gerado pelo ser do próprio Pai. Entende essa questão? Por livro de João. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A Bíblia de Jerusalém, aqui eu usei o texto majoritário, mas eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções que às vezes eu aconselho as pessoas usarem. Eu vou ler aqui o que está em João 1,18, que eu mostrei aqui para vocês, na Bíblia de Jerusalém. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este deu a conhecer. Quem sabe, quem estuda sabe que a Bíblia de Jerusalém é uma das mais bem traduzidas, apesar de não ter nomes restaurados, ela é uma tradução muito, muito interessante. Em um outro texto, João 10:30, Yeshua é criticado por ser declarado filho de Elohim. Aí Yeshua vai citar que na Torá dos judeus está escrito, João 10:30 ali diante você vai ver isso, que na Torá está escrito que vós sois deuses. A argumentação é melhor eu mostrar para vocês, né? Porque aí fica mais legal, né? Vou pegar aqui 10:30, vou botar aqui a Bíblia de Jerusalém para vocês. Acompanha comigo aí, pessoal. Olha só, 10:30, vamos ler aqui. Olha o que está aqui. Isso é um estudo, tá, irmãos? É um estudo e tem que ter paciência para aprender. Eu e o Pai somos um. Ele vai falar: eu vos mostrei inúmeras obras vindo do Pai, por qual delas quereis lapidar-me? Quer dizer o quê? Qual delas quer me matar? Apedrejar, né? E os judeus responderam: não te lapidamos ou te apedrejamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu se fazes Deus. Aqui se entende aqui como Elohim, tá? Não como tetagrama. Aí Yeshua argumenta por que ele está usando esse termo. Yeshua disse: não está escrito em vossa lei. Eu disse, sois deuses? Se ele chama de Deus aquele aos quais a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas?
Onde está isso, Felipe? Não está, na verdade, na Torá, mas aqui ele pode ter usado lei no sentido geral. Instrução. Aí a tradução não poderia ser assim, a tradução teria que ser diferente. Não está escrito em vossa instrução, tá? Aí não usaria o termo dessa forma, porque aí, dessa forma aqui, você tá citando os 5 primeiros livros. Quando se translitera ou quando traduz dessa forma, você não usa no sentido geral, porque a palavra lei pode ser traduzida como Torá, que Torá pode traduzir para nomes, mas se você traduzir como instrução, você está fazendo no sentido geral. A instrução que Deus deu ao povo dele, em geral. Não exatamente está só se baseando nos 5 primeiros livros, mas em qualquer tempo e época que Deus instruiu. Agora, quando você usa lei, você está se referindo aos 5. Bom, aqui o tradutor ele interpretou, podia ter botado diferente aqui. Não lei, ele deveria ter colocado instrução. Mas está escrito em Salmo 82,6. Salmo 82,6, vou ter que usar outra versão, porque eu não tenho aqui a de Jerusalém no Antigo Testamento, e eu vou pegar aqui Salmo 82, mas aqui eu tenho o próprio hebraico. Vou pegar aqui 82, versículo 6. Vamos ver aqui. E eu disse: sois deuses, todos os filhos do Altíssimo. Que é isso, gente? O que ele está querendo dizer aqui? Todos nós somos Elohims. Exu não está falando que era o pai, não, gente. Exu estava citando esse texto aqui, por ele ter um chamado do pai tão grande. Eu já falei que Elohim também pode ser tido como um título. Olha o que diz aqui no hebraico, no 6 aqui, ó. Ani amarti Elohim atem o vinei Elion. Aqui Elion Kul Elion. Então aqui Ani, eu, aqui passo o mouse, olha, disse, falou, eu disse, Elohim, plural, tu, vocês, tá? Filho, aqui, o vinei, ben, no hebraico, esses dois aqui, ó, para vocês verem, no hebraico sem os sinais, né? Aqui tá escrito ben. Ben significa filho, tá? Filho. Aqui é um vav conjuntivo e aqui um sufixo. O iodo pequenininho aqui, ó. Pequenininho aqui. Onde tá o mouse aqui? O vinei. Tá? É filho. Elion. Tá aqui, Elion. Elion. E aqui nós temos a expressão todo, totalidade. Tá? Aqui todo, totalidade. Uma tradução aqui. Vamos botar essa tradução aqui que é melhor. Aqui, ó. Novo Mundo coloca. Eu disse, vós sois Deus e todos vós sois filhos do Altíssimo. Essa é a tradução. Vamos ver outra tradução aqui. Vós sois deuses, mesma coisa. Vamos pegar essa aqui e ver se ajudar aqui. Não tem. Essa aqui não tem. Vamos ver aqui. Isso. Muito bem. Não tem aqui o... Vós sois Deus, filho de Deus. É tudo a mesma coisa. Voltando aqui. Então aqui Exu está citando que todos vós sois deuses e filho do Altíssimo, que é o Salmo, ó. Vós, tá bom? Então aqui é por isso que ele está argumentando. O que Exu está argumentando aqui, irmãos? Ele está argumentando para aquelas pessoas que estavam... Deixa eu tirar aqui, peraí. Voltando aqui. Exu está... Exu está argumentando aqui. Eu estou baseando a minha fala aqui em Salmo, na instrução. Todo mundo é deuses. No sentido quê? Não no sentido de divindade. Porque a palavra Elohim, ela tem uma ideia veio da raiz El, quer dizer poder, ou poder governante, poder, força que rege, poder que, né? Porque o El é constituído por duas letras hebraicas, Aleph e Lamed. O Aleph, poder, o Lamed, cajado.
O Aleph fala da força, do poder, e o Lamed fala da direção, porque o cajado era o instrumento que o pastor direcionava as ovelhas, entende? Então, você une força, poder, com direção. Então, força que dirige, força que rege, tá? Aí você pega Elohim, tá? Que no sentido genérico, vamos colocar. Quando se trata para o eterno, tem essa conotação também de título majestático ou um título de juízo, porque os juízes também eram chamados de Elohim. Ou, por exemplo, juiz. Quem é um juiz? Quando nós falamos de juiz, nós falamos de eterno juiz. Mas nós vemos que Yeshua também foi chamado para ser juiz. O apóstolo Paulo vai falar lá em Atos 17 que Yeshua foi escolhido para ser juiz dos vivos e dos mortos. Mas também, quando nós vamos no fórum, nós temos juízes, que são representantes para julgar. Tá entendendo? Então, é um termo, assim como o Senhor. Senhor pode ser no sentido para um homem, dependendo, pode ser direcionado a Deus. O Senhor significa dono, chefe, tá? Uma pessoa de autoridade, que domina as outras. Senhor, no sentido assim. Então, quando é dirigido para Jacó, não está chamando ele de Deus. Quando é para o eterno, também está trazendo uma conotação para o eterno. Então, depende para quem que você está falando. Quando você está falando para um homem, é naquele sentido simples. Quando você está falando para o Criador, já é num outro sentido. Ainda que o significado da palavra é que vai trazer o entendimento. Então, Senhor, você tem que entender o que Senhor, em que sentido é, mas isso no original, porque no português vai estar Senhor, mas no hebraico talvez não vai estar Senhor, vai estar o tetragrama. Aí quando é tetragrama, não tem nada a ver com o Senhor, já é outra questão, entendeu? Então as traduções não vão deixar você ver isso, porque as traduções elas não trazem, na verdade, o original. Essa ideia bíblica que a gente está trazendo aqui. Então, ele está citando o Salmo 82, versículo 6. Então vocês viram lá que esse texto de João 1,14 aí que está Deus unigênito, não existe não. E tem muitos outros textos aí que são estranhos. São estranhos, tá? E são mal traduzidos. E a Bíblia, irmão Felipe, tem muitos enxertos assim, muitas traduções diferentes? Tem. Por quê? A problemática toda é que existe muitos manuscritos. Você, por exemplo, você pega 10 manuscritos. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Você vai pegar aqui uma versão. Vamos pegar um texto aqui. Um texto comum. Eu vou pegar aqui Marcos 12, 29. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem que é variante. Aí vocês vão entender aqui. Vamos voltar aqui. Vamos vir aqui para aqui. Eu vou pegar aqui... Vamos pegar Marcos aqui. Marcos 12, 28. Aproximou dele um dos escribas que ouvira discutir. Vou pegar só essa primeira parte aqui, ó. Discutir. Tá vendo? Tá? Eu vou abrir de novo até o Word, só para pegar outra versão aqui, para a gente comparar aqui. Aqui, ó. Abrir outro aplicativo novamente. Por isso que é bom você ter uma ferramenta dessa. Eu vou pegar aqui Marcos 12, 28. Tá aqui, ó, 28. Tá? Agora eu vou pegar outra versão. Vou pegar essa aqui, ó. Essa versão aqui, ó. Vou pegar essa versão aqui. Tá? 28. Olha só. Olha o que está escrito nessa. Vou botar aqui, ó. Olha só. Um dos escribas que se aproximara. Olha a outra aqui. Aqui, ó. Aproximou dele um dos escribas que os ouvira discutir. Uma tradução. Outra tradução. Ora, um dos escribas que se aproximara. É diferente, sim ou não? É. Tá? É diferente. Tá? Aqui, ó. Ora, começa aqui primeiro. Essa versão começa com ora.
essa versão aqui começa aproximou-se. Tem diferença ou não tem de tradução para tradução? Tem. Eu estou mostrando aqui só nas versões em português, hein? Então aqui já começou diferente. Mas peraí, que é isso, gente? Aproximou-se, outra tradução coloca ora, um dos escribas. Aí aqui aproximou-se está aqui. Tá entendendo? O que é variante? Variante seria o seguinte: digamos que esse seja o texto original, esse aqui. Esse aqui. Quando o indivíduo fosse traduzir para outra, na verdade, a tradução já é um outro patamar. Por exemplo, eu vou pegar o grego aqui, que é melhor para explicar. Aqui, ó. Aqui, vamos dizer que o manuscrito escrito originalmente foi em grego, tá? Aí o tradutor, na verdade, o copista, que o tradutor vai traduzir para outra língua. O copista, como que era a questão aqui? Para vocês entenderem aqui. Se os teólogos estão certos que o texto ele foi traduzido do grego para as outras línguas, né? Na verdade, o grego é o original e que do grego foi para outras línguas. Então, imaginemos que esse aqui é o original. Vamos supor. Não é. Mas vamos supor. Vamos supor que esse é o texto original, o manuscrito. Não era assim e não era em papel. Na época não tinha papel e na época não tinha The Word. Então, era o quê? Eram rolos, materiais, tipo papiro, que era feito... Era um tipo de vamos dizer, o papel daquela época, feito com uma planta que era amassada, e, enfim, virava uma página grande. Aí o escriba ia lá e escrevia. O manuscrito que... os materiais que existiam para fazer o material para se escrever podia ser um couro de um animal, ou o próprio papiro que surgiu no Egito. Não era assim. Mas por isso que eles eram o quê? Copiados à mão. Então o copista, que não é exatamente tradutor, o copista, o manuscrito está velho e ele tem que copiar esse aqui para um outro manuscrito, porque esse manuscrito aqui, vamos supor que isso aqui é um manuscrito, e ele esteja velho, ele já está quase, né, de tanto usar ou de tanto tempo, sei lá, já está perdendo o material, já não suporta mais, é igual um livro velho que está arrancando uma página, todo amarelado, já não está para enxergar mais nada. Então vamos dizer que o manuscrito aí já não está, vai ter que comprar um novo. Aí o que era feito? Como não tinha imprensa na época, eles tinham que copiar isso tudo à mão aqui. Kai, aqui é Kai. Kai é o que no grego, gente? Kai. Kai. Olha como que é fácil, ó. Vir aproximou-se. Como que se traduz? E aproximou-se. Então aqui é Kai no grego. Kai. E aqui é a palavra no grego proser Shomai, Romai, proser Shomai. Não pode ser Romai porque não é hebraico. Então, aqui é o CH mesmo. Então, veja só, aqui é um sigma, então é o S mesmo. Aqui está transliterado diferente. Por ser Romai, né? Romai. Vamos botar aqui. Presta atenção. Aí a pessoa, quando fosse copiar, digamos que ele fosse copiar isso aqui para um outro manuscrito. Mas ele acabou se desligando, ele não copiou o Kai. Ele só copiou daqui para frente. Aí, no outro manuscrito, ia estar faltando esse Kai, que é E. Aí, no começo do manuscrito, estaria escrito aproximou-se. Mas aqui, literalmente, significa E aproximou-se. É só a falta de um E. Você pode dizer que não vai ter influência no texto. Enfim, mas aqui é um E. E cai, tá? Proserromai, né? Vamos dizer aqui, que é a raiz da palavra, né? Que na verdade não está escrito isso aqui, porque tem o grego ele tem algumas particularidades. Aqui é eis, que? Este, que? Este, escriba, aqui, gramateus, tá? Gramateus, escriba, né? Gramateus que dá origem à palavra gramática, né? Escrita, enfim.
Com certeza o nosso país é muito influenciado pelo grego. Então aqui, gramation. Aqui tem um N no final aqui. Gramation. Aqui é um ômega, aqui é um N no final, aqui que na verdade parece V, mas no grego é N. Então, gramation. Então, e aproximou-se um escriba. Vamos para traduzir aqui. Este escriba. Sou estranho, né? Mas é assim. Então, a variante textual é o seguinte: quando o indivíduo foi copiar. Aí ele copiou isso aqui. Ele copiou, mas deixou o Kai de fora. Aí lá naquele outro manuscrito, tá faltando esse aqui. E só tá aqui. Esse Kai aqui já vira uma variante, entende? Por quê? Porque ele tirou. Ou, quando não, acrescenta-se. Imaginemos que aqui não tem o ex, que é um. Imaginemos que só está escrito e aproximou este escriba, tá? E esse ex aqui não existisse. Aí o que acontece? Aí vai o outro copista e coloca esse aqui. Então se torna variante. Por quê? Porque não estava num manuscrito, acabou aparecendo, ou no outro não estava, e se torna variante textual. Por que textual? Aqui já na cópia, não é nem na tradução. A problemática não está na tradução em si. Só para explicar para vocês aqui, para vocês não ficarem perdidos no que eu estou falando de variante. O que acontece, gente? Não é variante carro, não, é variante textual. O que é variante textual? É quando em grego vai copiar para um outro material, porque aquele outro já está velho, aí acaba o tradutor, às vezes, ou errando a palavra, ele pode botar uma palavra, ele pode botar acrescentar, porque às vezes o tradutor, o copista, tradutor é uma coisa, copista é outra. O tradutor, às vezes, eu tô falando tradutor toda hora. O copista, ele pode achar que é melhor colocar este. Eu vou colocar este escriba. Eu não vou colocar só o escriba, eu vou mudar. E tem o copista que ponha mais. Esse colocar mais, quando vai juntar vários manuscritos, o manuscrito ele é por número. Aí B1, eu tô só aqui supondo, B1, B5, C2, 75, 85, 58, aí tem um monte, tudo em grego. Aí o tradutor em português, aí já é o tradutor que entra em cena. Até então era o copista que copiava de um papel aqui para outro papel aqui. Do grego, copiava em grego. O tradutor faz diferente. O tradutor pega em grego e traduz. Lá no grego é diferente. Por quê? Ele não está traduzindo. Ele está só copiando. Ele copia daqui e passa para aqui. É como se eu estivesse copiando. Não se turbe o vosso coração. Eu vou copiar daqui por um papel aqui. Não se turbe o vosso coração. Então isso quer dizer o quê? Eu estou copiando. Esse é o papel do escriba. Ele copia daqui e bota para aqui. Entendeu? Esse aqui é a Bíblia, vamos dizer que esse aqui seja o original. E esse aqui seja tá em branco. Então eu copio daqui para aqui. Eu sou um copista. Agora, se eu pegar aqui do grego e trazer para o português aqui, se eu pegar daqui em grego e colocar aqui em grego, eu copiei. Mas se eu pegar aqui em grego e colocar aqui em português, eu traduzi. Qual é o problema todo? Que o problema não está exatamente só na tradução que vem do grego para o português. O problema já está nas cópias que tem em grego, entendeu? Não tem só um. As pessoas pensam, por exemplo, o livro de João em grego, só tem um livro. Esse aqui é Yohanan do André Choraqui. Só tem. Aí as pessoas acham que lá no grego só tem um manuscrito. Ah, esse aqui. Então, todas as versões sairiam de uma só cópia. Entendeu? Ah, essa cópia, vamos supor, foi preservada do segundo século, tá aqui completo. O livro de João completo. Aí seria muito fácil, o tradutor pegaria esse texto aqui e copiaria para qualquer língua que ele quisesse. Ele levaria para o português, para o espanhol, para o latim. Só que não é assim que o negócio é. Como assim? Imaginemos que tem um manuscrito que se chama o A. Esse aqui se chama o B. Esse aqui se chama o C.
E esse aqui se chama o D. Só para de exemplo. Aí o tradutor vai lá no grego, ele não encontra só um manuscrito, ele encontra vários. E outro problema, incompletos. Vai ter manuscrito que só vai ter metade do livro. Digamos que esse aqui tenha só do capítulo 1 ao capítulo 7. Esse aqui tem metade. E esse aqui tá faltando as últimas páginas. Aí como é que o tradutor faz? Ele pega os 4, senta e traduz da forma que ele entende que é o melhor. E traz para o português. Aí ele traduziu. Qual o problema? O problema é que não tem um livro só para dizer esse é o original, esse eu posso confiar. Esse aqui, não, você vai ter o Codex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só Deus sabe quanto tem. Aí eles vão ver quais cópias mais antigas, qual que dá a entender que é o mais confiável, que vai basear a tradução. Se esse que ele acha que é o mais confiável tiver faltando os últimos 2 capítulos, como que ele vai fazer? Aí ele vai num outro manuscrito que é considerado o segundo mais qualificado e pega os últimos textos. E se não tiver no segundo mais qualificado, ele vai no terceiro. E se não tiver, aí ele vai para outro lugar. Aí ele vai na Vulgata, aí ele vai em outro texto antigo para tentar resgatar aqueles 2 últimos capítulos. Então esse negócio é muito difícil. Se você chegar e sair falando que a Bíblia em português é inerrante, você simplesmente é um ignorante no assunto. E é aqui que está a questão. Quando você chega me dando um versículo em português isolado, sem respaldo em Marcos, em Mateus, em outro texto, você não está fazendo um trabalho exatamente coerente. Porque eu posso citar para vocês vários textos que diz que Deus é um. Como eu disse, Deuteronômio 6,4, Marcos 12:29. Eu posso citar as cartas paulinas, que diz que Deus é um só. Para nós, Deus é um só. O Pai. Eu posso citar muitos textos. Tiago vai dizer que acreditas tu que Deus é um só? Os demônios também creem e estremecem. Isso está lá no livro de Tiago. Então eu vou ter vários textos que vão atestar o seguinte: que Deus é um só. Então, se eu pego um texto em João que diz que Deus é 3, eu já tenho que desconfiar, porque eu tenho 10 que diz que Deus é 1. Então aqui entra a aplicação do estudo. Aí digamos que teu pastor está na tua igreja, está pregando com essa Bíblia aqui. Aí ele começa a te ensinar uma doutrina que só está em um versículo. Você está vendo como é problemático as doutrinas hoje? Então, hoje, o indivíduo, para ele pregar, ele tem que se capacitar. Por quê? Senão ele vai viver da fantasia religiosa que ele tem. Porque se você for mesmo a fundo na questão, você vai se surpreender que há textos que não estão em manuscritos, há textos que são muito mal traduzidos e há textos que simplesmente contradizem outros textos mais importantes, milenares. Qual texto, meu amigo, pode contradizer Deuteronômio 6,4? E qual texto que pode contradizer Marcos 12, 28 e 29? Onde Yeshua diz, Deus é um. Então é evidente que se vier algum texto dizendo que Deus é 3, você vai falar assim, peraí, como que pode? Se Deus é 1, em todos os textos diz que Deus é 1. Entendeu, queridos? É nessa questão que eu preciso aqui falar com vocês. Bom, deixa eu tentar aqui achar o texto. Deixa seu like, tá? Deixa seu like. É muito importante você compartilhar esse vídeo. Então, Yeshua Elohim em que sentido? Ele é o enviado do Eterno, segundo os textos de João, gerado antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser criado, ele foi gerado, e ele foi gerado de uma forma especial. E, enfim, esteve aqui na terra e voltou aos céus. Tem autoridade que Deus lidera, tá? A Bíblia diz que ele recebeu todo o poder, tá bom? Olha o que está escrito. Capítulo 28, 18 de Mateus.
Yeshua aproximou-se e falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Quem deu para ele? Pronto. Entendeu? Quem deu para ele? Toda minha autoridade foi me dada. Conferindo com o livro de João, que fala que ele recebeu toda a autoridade do Pai. Então você entendeu que ele recebeu a autoridade. Ele não disse assim, eu tenho toda a autoridade. Não, foi me dada. Até quando foi dada essa autoridade? Por quê? Porque ele é o intermediário. 1 Coríntios 15, 27, vamos ver até onde que vai essa questão. Olha o que está escrito aqui. Eu vou ler no 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder. Quem? Yeshua devolveu o reino ao Pai. Olha o que está escrito. Não vai pela cabeça da igreja, não. Vai pelo que está escrito. Então virá o fim quando ele entregar o reino. Ele quem? Yeshua. Ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque convém que ele reine até. Que ele reine até. Então tem limite. Que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então Yeshua vai reinar até. O último inimigo a ser destruído é a morte. E porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O Pai não está subordinado a ninguém. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se assujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Qual é a questão aqui? Deus deu poder a Yeshua para reinar até Yeshua cumprir a missão que o Pai lhe dera. Então, para com esse negócio de trindade, com essa viagem. Entenda a Bíblia do jeito que ela está escrita e pare de seguir filósofos. E segue a Bíblia. Yeshua Elohim no sentido de quê? Ele, vamos aqui pelos textos e tudo que eu li aqui. Yeshua foi gerado de uma forma especial do próprio ser, mas não é o Pai. Segundo ponto, Deus lhe deu poder, ele venceu, Deus lhe deu poder para reinar até ele cumprir tudo que tem que ser cumprido. Depois ele devolve o Pai, o reino, porque Deus lidera, Deus continua no trono. E o texto diz claro, Deus não se assujeita a ninguém, nem ao filho. Tá evidente aqui? Tá claro? É igual Faraó com José. Falei no grupo hoje. Então, o pai assujeitou ao filho. Então, aqui, filho, toda a criação está nas tuas mãos. Estou te dando toda a autoridade e poder. Mas o pai mesmo não se assujeita. O pai deu. Vai lá, filho, cumpre a missão. O filho vem, exerce a função, pune quem tem que ser punido, destrói a morte, acaba com as trevas, destrói o reino de Satanás, lança no inferno, resolveu tudo tá resolvido. Tá tudo no lugar, pai. Aí o filho vai, pai, e devolve pro pai o reino. No sentido de quê? O filho cumpriu a missão. É isso que a Bíblia ensina. Passou disso. É filosofia. É ideias. Tá bom? E o problema todo é quando as pessoas saem do que está escrito e querem filosofar. Eu não vivo disso, eu vivo da palavra. Então, tá muito escrito. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô respondendo a uma pessoa que veio aqui no meu canal e dizer que eu sou um herege porque eu não creio na divindade de Yeshua, não. Eu creio no que está escrito, meu filho. Eu não sou Netzarim, eu não acredito em filosofia, eu acredito no que está escrito. Eu dei versículos aqui. Fora que quando Yeshua, o jovem rico foi até Yeshua, chamou ele de bom, ele corrigiu o rapaz. Quer ver? Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe a Yeshua: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Yeshua: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Se esse texto aqui não te convencer, meu filho, esquece. Tá com a mente cauterizada, deu ruim para você.
Esse texto aqui está falando, Yeshua está chamando a atenção de alguém que foi elogiar ele. Bom mestre! Yeshua falou, peraí, filho. Por que tu tá me chamando de bom? Bom é só um, que é Deus. Yeshua corrigiu. Na verdade, Yeshua deu se fosse na linguagem de hoje, deu um fora no rapaz. Tá me chamando de bom. Agora eu pergunto, se ele é Deus, por que ele chamou a atenção do rapaz que estava ali elogiando a Deus? Ué, ele disse, não, por que me chamas de bom? Só há um bom que é Deus. Lucas 18:18. Leia aí na sua Bíblia, tá bom? E há outros textos aí, a mesma referência está em Mateus e em Marcos. Então eu tenho respaldo aqui para confirmar o texto que não é só de um manuscrito. Tá bem? Então é muito importante você entender os textos que estão na Bíblia, né? E Paulo vai dizer lá em Colossenses que Yeshua é o primogênito da criação, conferindo com tudo que eu falei aqui hoje. Colossenses vai falar, Paulo vai falar aos Colossenses que Yeshua é o primogênito da criação, vindo em forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus. Vindo em forma, do jeito que eu falei aqui. Ele tem autoridade de divindade. Por que ele tem autoridade? Ele tem poder de executar a extirpação da criação. Deus deu a ele esse poder. Filho, você tem um poder, todo poder. E qual é o todo poder de Deus? Deus tem poder para derrubar, para exaltar, para acabar, para aniquilar. Então, Yeshua recebeu o poder. Então, ele veio em forma, no sentido de quê? Uma procuração, numa ideia aqui, na linguagem de hoje, né? Deus deu-lhe uma procuração para representar o eterno. Quer dizer o quê? Todos têm que se reverenciar Yeshua como sendo o enviado de Deus, do Pai, do soberano, porque Yeshua tem toda a autoridade. Então, por isso que Yeshua vai entrar no inferno e os demônios vão sair correndo. Satanás vai rinchar e vai fugir, vai se esconder debaixo da cama, se é que ele tem uma. Por quê? Yeshua tem todo o poder. Você tá entendendo? Tem poder de chegar e arrebentar. Quer ver que eu provo isso aí? Quando o Yeshua vai em Gadara, e quando Yeshua vai em Gadara, tem aquele homem cheio de demônios, cheio de legião. Quando o demônio vê Yeshua, quando o Shedim, os espíritos malignos, os espíritos imundos, veem Yeshua, o que eles fazem? Eles imploram a Yeshua que não lance eles no abismo. Vieste nos destruir antes do tempo? O que ele está querendo dizer? Sabemos que tu és o santo de Deus. O demônio falou. Sabemos que tu és o quê? O separado de Deus. O Kadosh. O separado de Elohim. Vieste nos destruir? Aí eles imploram a Yeshua que Yeshua não lance eles no Tártaro. Sabe por quê, filho? Porque lá é um lugar onde está preso Samiasa e alguns anjos que foram trancafiados debaixo do Sheol. E eles não queriam ir para lá. Então eles imploraram a Yeshua, nos mande para os porcos. E engraçado que Yeshua ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso que ele tem misericórdia dos demônios, gente. Isso, sabe, me toca. Porque os demônios imploraram, não nos envia pro abismo. Que abismo é no Tártaro, debaixo do Sheol, debaixo do Hades, bem lá embaixo, na maior profundeza, onde não tem luz nenhuma. Imaginou? Onde só tem treva, mas trevas, não tem nada que possa aliviar a paz. Os demônios não queriam. Quando viram Yeshua, eles ficaram doidos. Eles tremeram na base. É quando eles viram Yeshua, porque eles não viram o material. Entenda que os demônios vê você por dentro. Os demônios têm porque eles estão em outra dimensão. Eles não veem exatamente essa carcaça, eles veem o seu espírito. Quando eles viram, não, aquele ali não é uma pessoa comum, não. Aquele ali é o enviado de Deus. Quando eles viram, eles começaram a clamar, por favor, não nos mande por Tártaro. Então eu não estou negando nada. Eles querem que eu diga que Yeshua é Yud Rei Vav Rei. Como que eu vou fazer isso se o próprio... Como que eu vou fazer isso se o próprio Yeshua falou que ele não era bom, gente? Como que eu vou dizer que Yeshua é Yud Rei Vav Rei se o próprio devolverá ao Pai tudo e vai ser subordinado ao Pai? Eu li aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Eu não vou ficar fantasiando coisas
para defender uma doutrina que as pessoas querem defender. Como que eu sou? Eu sou literalista. Eu sou uma pessoa que eu pego os textos bíblicos, vejo o que está escrito, comparo com outros textos, analiso e tiro a conclusão. Se eu ficar nessa viagem, eu vou criar dogma. É por isso que muita igreja tem dogma. Por quê? Qual é a missão do indivíduo que quer pregar a palavra de Deus? Ele tem que ser literalista, ele tem que pegar os textos, fazer uma boa exegese, comparar com outros textos e chegar à conclusão do tema. Qual o tema que você pode sugerir? Quem é Yeshua? Você vai pegar aqui os textos a qual fala que Yeshua quem ele é e vai tirar uma conclusão baseando no quê? Não no versículo isolado, mas nos versículos, no contexto, aí você chega a uma conclusão. Você quer falar de quê? Santa Ceia do Senhor. Vamos então falar de Santa Ceia. Vamos pegar a noite que Yeshua estava comendo, ele estava fazendo o quê? Ceiando. Peraí, já tem uma questão aqui. Todos os textos vai falar que ele estava ceiando. E pelo que eu sei, ceiar é jantar à noite. Esse jantar à noite foi aonde? Foi quando? Quando que os judeus jantam? Qual é a festa? É Pessa. A única festa que eles jantam, não é? Ceiando à noite? Ceiar à noite é o quê? A própria palavra ceia quer dizer jantar à noite. Então eles estavam em Pessa. Aí você pega Corinto, você pega os textos todos que falam da ceia e vocês vão observar que Yeshua estava comemorando a festa de Pessa. Pronto, simples assim de entender. Você quer falar de batismo? Simples. Você pega o texto do Novo Testamento, pega todos os textos e vai também lá na Torá ver o que significa. Porque não existe batismo só no Novo Testamento. Não? Evidentemente que não, meu filho. O que é o mikver? O mikver é o quê? É o ato de ir no rio e se banhar, se imergir nas águas. É o ato de purificação. O que João está trazendo ali? Essa ideia de purificação. Então você tem que pegar os textos que você está lendo e comparar com outros textos, quando, por exemplo, se fala que a lei foi anulada. Onde tem um texto que fala isso? A maioria das pessoas que falam que a lei foi anulada estão seguindo dogma. O que é dogma, irmão Felipe? Dogma é um conjunto de regras de uma religião que eu posso aqui acrescentar que não tem base na Bíblia. Porque se tivesse base, não seria dogma, seria doutrina. Então, tudo que é dogma não tem respaldo bíblico. Surge essas regras de filosofias, ideologias, ideias humanas. O dogma não é doutrina. Doutrina é o que tem respaldo aqui nas escrituras. E aqui que está a questão. Eu não posso seguir um dogma exatamente. Por quê? Porque eu tenho doutrina para ensinar. Quando se fala ensina doutrina, não é dogma. Dogma surgiu, por exemplo, com o evento da Igreja Católica. Trindade. Não se chama doutrina. Vocês vão ver os próprios padres dizendo que é dogma. Eu sinto a presença de Deus aqui, parece que eu vou explodir, irmão. Parece que isso aqui vai... Pá! Meu pai. Então o que acontece? Me anima, sentir a presença de Deus é muito bom, meu Deus do céu. É maravilhoso sentir a graça do Eterno aqui. Eu não sei se vocês estão sentindo aí, meus irmãos. Mas eu peço ao Eterno que vocês sintam a presença do Eterno. Amém? Quando fala do Espírito Santo, que alguns dizem que é a terceira pessoa da Trindade. Arabá, Yasébia. Onde que está isso na Bíblia? Onde está o Espírito Santo? Lá no começo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espera aí. A palavra Espírito não é do Novo Testamento. Você quer entender sobre uma questão? Vá lá atrás. Vá nos textos antigos, porque o Espírito Santo não é exclusivo do Novo Testamento. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, filho. Então o Espírito Santo, já era conhecido dos judeus. Por que virou a terceira pessoa da Trindade se nunca foi? Nunca! Sabe o que eu acho mais problemático no cristianismo? É Deus se revelando à nação de Israel. Por que Deus não se revela como a Trindade? Nós somos a Trindade. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi isso que Deus fez. Anohi, Yahweh, Elohecha. Eu, Yahweh, teu Deus. Ponto. Ele se revela como Yahweh, como Yud Rei Vav Rei. Alguns chamam Adonai. Na Bíblia está Senhor. Você está vendo a diferença? Aí o Espírito Santo não é mencionado ali como Deus.
Não é, mas está ali no princípio. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, que Espírito é esse? Terceira pessoa da Trindade? Mas como assim? Se o Espírito de Deus for o Espírito que encheu os profetas. Quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus começou a habitar em Davi. Sansão era cheio do Espírito Santo. O próprio Saul tinha o Espírito Santo. Quando pecou, o Espírito Santo sai dele. Então, o Espírito Santo não é algo do Novo Testamento. Sempre esteve sobre a nação de Israel. Evidente que nem todos tinham o Espírito Santo, porque nem todos faziam a vontade de Deus. Mas os que tinham, estavam na posição, os ungidos, tinham o Espírito Santo de Deus. Os profetas tinham o Espírito Santo de Deus. Evidentemente isso na Bíblia. Isso é muito claro. Agora, quando você quer falar de Espírito Santo, você só quer usar o Novo Testamento. Isso é dogma, filho. Você tem que pegar o Novo Testamento, você tem que pegar o que está na palavra. Como que o Espírito Santo? Que Espírito é esse? Se é o Espírito que está no Novo, é evento novo? Mas peraí, o Espírito está aqui também no Antigo. Sabe? Então, quando as pessoas elas começam a usar textos, tipo aqueles textos que já são programados, as pessoas usam aqueles textos já preparados para defenderem uma tese. Eu não faço assim. Quando eu quero saber quem é o Espírito Santo, eu vou procurar saber. Procura a palavra Espírito Santo no Antigo Testamento e tenta achar. Eu tento achar aí. Se você vai achar uma referência. Por quê? Existe explicação para isso, Felipe? Existe. Aqui está a questão. Existe explicação, Felipe? Existe. Existe explicação. Onde você vai achar isso aqui? Vamos lá. Salmo 51:11. Não lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Está aqui na versão em português. Vamos ver aqui na versão hebraica. Ruach. Aqui, ó. Ruach Kadeshecha. Kadeshecha. Tá? Olha só, vou abrir aqui para vocês verem. Tá? Para vocês não falarem que é eu que estou falando, tá? Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o... Botei aqui, o Espírito Santo aqui do lado. Pesquisa aqui, ó. Ó. Tá? Salmo 51:11. Aqui, ó. Verua, cadê Xerra? Cadê Xerra? Kof, Dart, Shin e o Hafsofit. Tá? Cadê Xerra? Verua, cadê Xerra? Aqui, ó, Davi dizendo, não retire de mim teu Espírito Santo. Tá aqui, ó. E por que você diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade se ele tá lá no Antigo Testamento, meu filho? Da onde se tirou isso, meu filho? Por isso que eu digo, o Novo Testamento é judaico, filho. Não é do gentio, não. Tá bom? Vamos ver se a gente acha mais aqui. Vamos ver aqui no português. Qual tem um nome de santo? Não tem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Mas eles foram rebeldes e contestaram o seu Espírito Santo. Tá aqui. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 10 aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Olha aqui de novo. Aqui a fonética muda, mas a raiz Kadosh é a mesma. Kadosh é o quê? Kof, Dalet, Shin, tá? A fonética final muda, isso é da língua, tá? Mas a raiz é a mesma, tá? Kadosh é santo, Ruach HaKodesh. Tá? Nós falamos, aqui tá Kadesho, tá? Kadesho. Por causa do final da palavra. Lá estava outra forma, no 51:11, aqui tá outra forma, mas a raiz é a mesma. É aqui que a gente olha, a raiz, tá? A raiz é o quê? Kof, Dalet, Shin. Aqui tem um Vav, que é um Rolen no final, tá? Por isso que sai esse som de O no final, não sai aqui poder Kadosh, né? Não está afim, mas está Kadosho. Então, Kadosho. Se fosse Kadosh, não seria só essas letras aqui, mas tem um Vav Rolen aqui, tá? Então é Kadesho. Rua, Kadesho, tá ok? Aqui está a Rua. Mas você percebeu que é do Salmo para frente, para trás não tem? Tá vendo? Ó, no Novo Testamento você vai achar muito aqui, ó. Tá?
Espírito Santo. A pergunta que tem, por que só de Salmo para cá que tem a expressão Espírito Santo? Voltando aqui, eu vou explicar por quê e termina a live. Aprendeu muito hoje, hein? Acho que eu tô alimentando demais, irmãos, e todo dia eu vou ficar uns 2, 3 dias sem fazer live aqui, irmãos. Porque senão vocês aprendem muito rápido. Também, senão daqui a pouco vocês estão aí passando mal de tanto conhecimento, hein? Ó, sabe por que só aparece Ruach HaKodesh do Salmo para cá? É uma questão simples. Antes, né? Para não se usar, isso é uma das teses. Na verdade, Ruach Elohim, que era o mais usado. Tanto que tem em Gênesis. Ruach Elohim. Tá? É uma forma de falar Espírito de Deus do mesmo jeito. Espírito Santo do Santo ou Espírito de Elohim é a mesma coisa. Eles só não falam Elohim. Eles preferem falar Kadosh, Kadoshô ou Kadoshô. Santo, Espírito Santo. Então quer dizer o quê? Espírito do separado, tá? O Espírito Santo do Eterno. Não tem nada de terceira pessoa da Trindade, porque Espírito Santo não é um título do Novo Testamento. Vocês viram ali, eu mostrei no hebraico aqui. Aí quando você mostra, você prova. Aí quando você prova, aí pronto, acabou o dogma. Dogma só consegue... Sabe que sustenta o dogma? Vou ser bem sincero para o senhor, já tem 1h20, eu tenho que parar, meu Deus. Sabe o que sustenta o dogma? É a ignorância de vocês. De vocês em geral. Não de você. Enquanto as pessoas forem ignorantes, o dogma prevalece. Você quer ver o dogma sair da sua vida? É só estudar. Com a revelação de Deus. Eu fico impressionado como que eu cheguei aqui até hoje. Como que eu cheguei aqui com esse conhecimento. Eu fico louco. Porque eu não tinha condições nenhuma de chegar aqui e estar falando isso aqui. Mas Deus, eu mesmo, eu acho coisas na Bíblia todo dia, sempre que eu paro para ler. Ultimamente eu estou sem muito tempo de fazer um estudo, porque só para me falar aqui eu tenho que parar muito tempo aqui, fazer o estudo para trazer aqui. Então eu vou ter que me trancar no quarto um dia inteiro para mim ficar só procurando, mas eu tenho que trabalhar, não tem como, tá entendendo? Se o camarada ficar o dia inteiro estudando, ele caça, ele acha. Mas graças a Deus eu tenho tempo para estar aqui falando para vocês, né? Mas se eu quiser realmente achar mais, eu vou ficar uns 5 dias sem fazer live, só me trancar aqui e estudar. Aí eu acho mais coisa, porque, irmãos, é uma fonte inesgotável, é a Bíblia. Muito mais quando você vai para o original. Um tempos atrás, eu fiz, todas as vezes que eu faço um estudo e acho alguma coisa, eu posto ou no Facebook, os bannerzinhos que eu faço, as imagenzinhas, né? E lá eu estava vendo no caso, quando Abraão foi chamado, Deus falou com Abraão que ele seria para juntar povos, ajuntamento de pessoas. E lá, quando você vai ver, o texto, o tradutor, ele coloca outra palavra. Ele coloca multidões. Só que não é multidões, é reunião. Lá está a palavra Kehilá. Na verdade, a palavra Kahal. Aí esses dias eu estava pesquisando, aí eu acabei achando, quando Deus fala com Abraão, Deus está falando que Abraão seria o quê? Através de Abraão, as comunidades seriam reunidas. Isso está lá em Gênesis. O tradutor não coloca isso. Ele tira isso. Isso que me deixa chateado. Por que o tradutor faz uma maldade dessa? Ele tira o literal. Porque ele coloca, e seria pai de nações. Não está isso, de multidões. Ele seria para reunir as congregações, ou a carral. Na verdade, através de Abraão, o povo de Deus seria reunido. Através de Abraão. Só que o tradutor coloca multidões. Mas quando você vai caçar, meu irmão, você acha, você procura, você vai achando. Por isso que hoje a gente faz esse trabalho aqui para mostrar aos irmãos. O que eu quero dizer com isso?
Cuidado com dogma, cuidado com as doutrinas que surgem, que são baseadas na filosofia e não nos respaldos. Então, como que você faz? A orientação que Deus me deu quando eu achei erros na Bíblia. Eu tenho que ser coerente com você. Quando você pega aquele texto ali, você vê uma variante, você vê uma interpolação, você vê texto errado, você vê texto mal traduzido, você vê que uma coisa está no Antigo Testamento. Quando o autor do Novo Testamento quer citar o Antigo, vem outro texto. Aí você fica, peraí, ele está citando Deuteronômio, mas está faltando palavra. Por quê? Aí você não entende. Aí o que você vai ver? Você vai comparar. A orientação que Deus nos deu, que o Pai Celeste me deu, compare os textos. Deus não mandou aceitar o texto em si. Ele mandou eu comparar. Aí sabe o que eu faço? Aí eu fico comparando. Se esse texto bate com outro, se esse texto não está coerente. Se o texto está contradizendo outros textos que foram confirmados por outros homens da Bíblia, aí eu começo a achar. Aí eu começo a achar os erros. É assim que se faz um trabalho de busca. Se você for um religioso e diz, não, aqui está a palavra de Deus inerrante, você pode estar pregando doutrina que não é de Deus, porque não foi Deus que escreveu. Mas Deus inspirou, tá bom, Deus inspirou. Mas e os tradutores que acrescentam, que traduzem, às vezes enxertam, ou, eu não estou querendo dizer que eles enxertaram de propósito, mas eles podem ter errado na hora de copiar. Ou na hora de traduzir. Como eu falei, já achei textos que são mal traduzidos demais. O texto está falando uma coisa, o tradutor coloca outra. Por quê? Porque às vezes o tradutor, 30 anos, aí ele vai traduzir como? Se eu traduzir assim, eles vão saber que não é bem assim a minha doutrina. Tem gente assim que traduziu a Bíblia? Irmãos. Irmãos. Uma igreja que tem coragem de vender terreno no céu? Irmãos, você ainda está nessa ainda? Você ainda está na fantasia? Uma igreja que na Inquisição matou de forma covarde milhões de judeus, no tempo das trevas, sabe? Que você nunca viu as ferramentas usadas para as torturas? Você acha que um império que teve coragem de assar pessoas numa grelha, isso é história, gente. História. Um império que teve coragem de colocar pessoas vivas numa grelha para assar, não vai ter coragem de trocar um texto? Vocês ainda estão nessa? É isso que eu fico vendo. Vai ler história, irmãos. História da igreja. É só ler. Quantos banquetes foram feitos? Ele convidavam os judeus para comer o banquete, mas tinha porco. Só para saber se a pessoa era judeu, se estava seguindo o judaísmo. Aí sabe o que fazia? Se eles se recusassem comer, esse aí está seguindo o judaísmo. E sabe o que acontecia. Não era uma doutrina que você seguia voluntariamente. Você tinha que seguir. Você tinha que fazer. Se tu não desse o dízimo em dinheiro, você era excomungado. Só que o povo não lê. Infelizmente, o povo não lê a história da Bíblia, não lê a história da igreja, não sabe de onde veio o protestantismo, não sabe nem quem foi Lutero, que o Lutero foi um padre, não sabe de onde vem nada. É só glória a Deus e aleluia, irmão. Não pesquisa. Se você quer conhecer verdades que vai tirar um pouco dessa religiosidade, é só ler os concílios da igreja e a história da igreja. Isso vai ser suficiente para você entender e você ver o que aconteceu nos tempos antigos. Aí a libertação vai vir de forma muito clara. Ne Yatsub Nefai. Raios. Reminikia. É Deus, irmãos. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui em nosso meio. Meu Pai, abençoa, Pai, o teu povo. Usando as palavras, Senhor, em prol, em abençoar os meus irmãos. Que teu povo entenda a sua palavra, Senhor, da forma correta, de uma forma remineste caios, reminiquema, alaios, bendito é o Senhor. Demanto como na sébia, aleluia. Bendito é o Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Eu me despeço do seu povo debaixo da sua bênção, Pai. E abençoo eles em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.
Amém?